Nós vamos hoje continuar nosso estudo em Marcos, e agora o capítulo 5. Marcos capítulo 5. No capítulo 4 nós vimos como Jesus vê o mundo. No capítulo 5 nós vamos ver como o mundo reage diante de Jesus. Como Jesus vê o mundo, nós já estudamos, e agora como que o mundo vê Jesus. Como o mundo reage diante da mensagem e da atuação de Jesus enquanto ele estava aqui nesse mundo. E eu acredito que não é diferente hoje. As pessoas estão agindo ou reagindo diante da mensagem de Jesus da mesma maneira. O meu irmão que dirigiu hoje a escola dominical, ele falou desse texto que nós vamos estudar agora. Só que ele abordou em Lucas 8, e nós vamos estudar em Marcos capítulo 5. Deixa eu falar um pouquinho sobre possessão demoníaca, porque nós temos que tratar desse assunto. Como que a ciência humanista explica possessão demoníaca? É bem interessante até, porque a ciência humanista é uma ciência que lida com os assuntos que normalmente não são do caráter da ciência lidar, né? Mas não a respeito da religião propriamente, mas tratando do comportamento humano, da mente. Então, tinha um homem chamado Franz Anton Memmer, um alemão que foi para a Áustria, e lá ele começou a desenvolver certas teorias. E nessa teoria, chamada de memerismo, porque o nome dele era Memmer, ele criou uma teoria chamada magnetismo animal. Por causa dessa teoria, ele ganhou muitos adeptos, né, dessa teoria. Ele disse que o nosso corpo tem um magnetismo polarizado, ou seja, dois magnetismos, né? E precisa estar em perfeito equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, você começa a ficar doente. E dependendo do desequilíbrio que tiver, pode causar problemas além de físicos, mas mentais também, como desassociação de identidade, esquizofrenia, pode entrar num caos total. E ele disse que aí que entra a explicação da chamada possessão demoníaca, ou seja, não acreditava em possessão demoníaca, acreditava que era um conjunto de fatores magnéticos. E esse magnetismo animal, né, foi recusado, rechaçado, e a ciência jogou isso para debaixo do tapete. Eles não querem mais saber disso. No entanto, ele acabou trazendo contribuição para a hipnose. A hipnose veio desse homem aí também. E aquela garrafinha azul de água imantada que muita gente comprou no passado, querendo deixar o seu magnetismo do organismo em ordem. Tem magnetismo nessa água aí? Não tem nada. Aqui não tem nada. Não serve para nada essa água aí. E ele inventou a baqueta magnética, né, que eram os recipientes que davam umas batidinhas na pessoa para o magnetismo chegar ao normal, né? Então daí alguns já aproveitaram e fizeram uma garrafinha com água para controlar o seu magnetismo. Interessante, né? Como que as coisas já descartadas pela própria ciência, pessoas ainda acabam perpetuando, e alguns até ganhando dinheiro com essas coisas, né? Com essas crendices. Por que eu estou falando isso aqui? Para tentar explicar como que a ciência humanista explicaria, ou tentaria explicar, a possessão demoníaca. E outro também para meio que ridicularizar aqueles que nos ridicularizam. Eles falam: você vai acreditar que demônios podem cuidar de uma pessoa, tomar conta de uma pessoa?
Aí eu falo, você vai acreditar que tem magnetismo que controla o seu corpo e doenças e essas coisas todas? Então, nós temos aqui diante de nós um texto que ou você acredita nisso, biblicamente, pela palavra de Deus, ou você continua com a sua água magnética aí, tá bom? Nós cremos na palavra de Deus, cremos que Jesus veio sendo Deus, sendo homem também, e as experiências que ele passou aqui, demonstrou para nós, são experiências para provar, para aqueles que querem, que ele é Deus, que ele tem poder sobre as trevas. E esse texto é bem carregado, ele é muito carregado, porque é um texto que fala de um mundo que nós não dominamos. Nós não dominamos o mundo espiritual. Você sabe conversar com as pessoas, você sabe negociar com as pessoas, mas você não sabe o que está dentro das pessoas. Eu não fico tão impressionado com possessão demoníaca. Eu fico até mais impressionado porque tantos incrédulos não são possessos de demônios. Porque se o mundo jaz no maligno e tem tanta gente que rejeita a palavra de Deus, por que não há tantos que são possuídos pelo demônio, ou pelos demônios no caso aqui? Eu acredito que algumas pessoas, elas dão uma abertura maior para isso, e essa abertura se torna perigosíssima porque ela pode receber aquilo que ela não pretendia receber. Alguns povos querem mesmo os demônios, e algumas pessoas querem os demônios, e eles fazem sessões para isso. Eles tentam sair do estado normal da sua mente para ver se facilita, e facilita mesmo, a entrada de demônios para a sua própria vida. Mas nós vamos ver alguém que não estava brincando de demônios, ele estava realmente possuído de demônios perigosíssimos. Vamos ver aqui a partir do versículo 1, mas então no capítulo 5 todo, e nós vamos estudar agora todo. Vocês estão lutando com os bichinhos aí também? Não, nós não temos magnetismo. Não tem magnetismo aí. As reações do mundo, ou as reações que Cristo provoca nas pessoas. E uma reação é esta, que mesmo Jesus fazendo bem para as pessoas o rejeitam. As pessoas querem Jesus distante delas. Elas não querem Deus distante delas, mas também elas não explicam quem é Deus. Mas quando fala de Jesus, já é uma pessoa que viveu na história, e elas querem Jesus fora da vida delas. Deus pode ser desde o sol até um arrepio que passa pela sua coluna, sua espinha. Então, eles generalizam muito Deus. Mas nós vamos falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou como foi dito hoje pela manhã, dos Gadarenos, né? Depende qual é a pronúncia do grego ou não, né? Entre mentes quer dizer em algum momento. Em algum momento depois que Jesus saiu com os discípulos daquela experiência de tempestade no lago de Genezaré, da Galileia, ele chega a outra margem desse lago chamado mar, e ele chega nessa terra, uma terra que não era terra de judeus propriamente, eram de gregos. Ali era uma região chamada Decápolis, que eram 10 cidades, e as 10 cidades de origem grega. Então, dentro do território de Israel, essas cidades gregas. Por isso que você vai encontrar aqui pessoas criando porcos, porque os judeus não criavam, não comem e não criam porcos. Ou então algum judeu desobediente da lei de Deus. Versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo. Uma situação tenebrosa em que um homem, em outro texto falam 2 homens, né? Mas isso não tem importância, a Bíblia não está
se contradizendo, simplesmente Marcos e Lucas querem enfatizar este homem. Talvez o estado pior até, né? Não sei. Mas Mateus 8, só conferir se Mateus 8 falam 2 homens. 8 o quê? 28. Dois, né? Em Mateus falam 2, e aqui em Lucas, aqui em Marcos e Lucas também falam 1. Então nós vamos também, igual Marcos, enfatizar na vida desse homem. Então esse homem vivia no lugar onde vivos normalmente só vão para enterrar mortos. Ele vivia nos sepulcros, não é um lugar muito convidativo para se viver, mas é ali que ele vivia, e ele era possesso de um espírito imundo, ou seja, de demônio. Não de um, nós vamos ver depois que um parece que era o representante, mas eram vários demônios que estavam dentro dele. Versículo 3, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então esse homem tinha uma força sobre-humana, era um homem que, como ele causava algum tormento para aquele vilarejo, para aquela cidade, eles acabavam fazendo algo invasivo na vida dele, né? Agressivo. Eles amarravam, ou melhor, até acorrentavam esse homem, mas nem essas cadeias conseguiam prendê-lo. Então ele estourava essas cadeias e ele andava não apenas nos sepulcros, mas nas montanhas, sabe-se lá falando com quem, falando o que. Mas era um homem de situação perturbadora que não era um bom cartão postal para nenhuma cidade. Eu quase poderia dizer que vi pessoas assim. Você também já viu algumas figurinhas, né? Algumas figuras em cidades ou até na nossa própria cidade, pessoas que vivem de uma maneira bem estranha mesmo, né? Até a gente fica pensando o que se passa dentro daquela cabeça, né? E aqui nós temos um relato de alguém que viveu numa situação dessa e que nós sabemos, né, pelo texto, o que estava dentro dele. Outras pessoas nós não sabemos o que tem dentro das pessoas, mas nesse caso nós sabemos porque Jesus revela para nós o interior desse homem. E o versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então é um homem com uma força para quebrar ferro, um homem que, por mais que eles tentassem acalmar a fera, ele estava sempre se soltando e causando grande problema na sociedade. Parece que pode ser que alguém já tenha pensado, o melhor mesmo seria a gente dar um fim nesse homem. Eu não sei se alguém já tentou, pensou isso daí, mas quando a situação fica meio incontrolável, quem é a família dessa pessoa? Ah, não tem. Tem sim. Esse homem tem família, esse homem tinha amigos, e esse homem está numa situação subhumana. Os demônios, eles não têm piedade de ninguém. Para que a gente não pense assim, quem tem demônio é sempre assim, nós queremos dizer para os irmãos, por observação, por experiência de outros, e também até por relatos bíblicos, nós temos endemoniados limpinhos também. Então há pessoas que convivem com outras pessoas, não nos sepulcros, mas também estão mortas em seus pecados. Pessoas que estão seguindo os passos do diabo, o diabo está guiando os passos delas, e algumas pessoas não são tão óbvias assim para nós. Continuando, versículo 5.
andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então era alguém que não apenas causava mal para as pessoas, se é que ele causava mal para as pessoas, mas ele não se deixava ser subjugado, ele ficava clamando. Eu não sei o que ele falava, mas ele falava nos cemitérios, nos sepulcros, e falava também nos montes. Então era uma figura muito conhecida, muito perturbadora naquela cidade, e ele causava sofrimento nele mesmo. E aqui nós ficamos num grande dilema. Se nós estivéssemos lá vendo, nós íamos ter uma aversão por aquele homem. Nós não quereríamos perto de nós, mas alguns teriam uma compaixão daquele homem, dó daquele homem. Por que o homem é assim? Será que é um problema mental? Mas parece que para a cidade já estava definido: esse homem é possuído por demônios. E para nós é totalmente claro isso. Esse homem não está com magnetismo descontrolado, ele está com um demônio dentro do corpo dele. Agora, como os demônios agem, exatamente nós não sabemos, mas os demônios, eles podem agir dentro do corpo de uma pessoa, dentro da alma de uma pessoa, dos sentimentos, dentro do espírito de uma pessoa, da parte que deve se relacionar com Deus. O demônio pode entrar nessa parte invisível e controlar, a partir da parte imaterial do homem, controlar o corpo da pessoa. Demônios precisam, quando agem em pessoas, eles precisam de corpo. Se eles vão possuir alguém, não se eles vão oprimir alguém, mas possuir, eles precisam de um corpo para levar para cá, para lá, para pronunciar. Isso quer dizer que poderíamos, teoricamente, controlar alguém endemoniado com remédios? Sim, sim, totalmente possível. Se conseguisse dopar uma pessoa endemoniada, ela ficaria sem oferecer nenhuma ação demoníaca. Mas como é que mantém uma pessoa dopada o tempo todo? Só num manicômio, talvez. E nós não negamos que nesses lugares há muitas pessoas endemoniadas. Endemoniadas porque já eram endemoniadas e causou doença, ou pessoas doentes que abriram portas também para estarem endemoniadas. E quando a gente fala com pessoas que bebem muito, a gente pode também assustá-las a respeito disso. Muitas pessoas, para buscar demônios para si, elas bebem muita cachaça, bebem muitas coisas que vão tirá-la do normal. Por quê? Se a pessoa estiver fora do seu controle normal, os demônios podem se aproveitar disso. Pessoas que estão envolvidas com assuntos ocultistas, né, também estão abrindo porta para isso. Pessoas que são maldosas em sua extremidade também estão abrindo as portas para isso. E pessoas que estão rejeitando a Deus, e frequentemente elas também abrem as portas para a influência demoníaca. Então, esse homem, talvez só faltavam umas injeções nele, né? Para tentar acalmar, mas parece que não havia esses alucinógenos como tem hoje, para sossegar essa pessoa. Porque se o corpo está anestesiado, logo o demônio, ele não levanta um desmaiado, ele não levanta um morto, ele precisa de uma pessoa ativa fisicamente para agir. E esse homem feria-se com pedras. Ele mesmo não fazia isso, só que chega um tempo que já não se sabe mais quem faz, se é ele ou se são os demônios. Se é alguma doença mental, se são demônios, uma vez que está tudo junto e misturado dentro daquela pessoa infeliz. E ele se auto-infligia com pedras, se cortava. Uma situação muito triste.
Eu não condenaria a família que nem quer saber dele mais. Como conviver com uma pessoa dessa? É uma pessoa que já foi descartada da sociedade, descartada da própria família. Se há esperança para um homem desse, é só Jesus. É Jesus mesmo que entra em cena. Na cronologia aqui, bagunçou um pouco a cronologia, agora volta para quando Jesus saiu do barco. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Olha, um demônio religioso. Ele viu Jesus e ele já se antecipou e foi o primeiro anfitrião daquele lugar. Ele foi receber Jesus. Agora tem uma razão para isso. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, 10, 11 versículos, né? Que um dia todos se dobrarão diante de Jesus. Todos se dobrarão, inclusive os demônios. E esse aqui, numa antecipação daquilo que acontecerá, já faz isso. E não é que ele é convertido, nada disso. Os demônios não se convertem. Ele adora porque Jesus é o Rei dos Reis sobre toda a criatura. E os demônios são obrigados a fazerem isso, né? Jesus presenciou isso, né? Evidentemente nem todos os demônios fazem isso, mas na Bíblia algumas vezes aparece. Alguns demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. Os demônios conhecem Jesus nessa época aqui há 4.000 anos pelo menos. Porque antes disso não tinha data, não se contava. Mas todos os demônios conhecem a Jesus. Todos. Porque Lúcifer carregou consigo a terça parte dos anjos que se transformaram em demônios. Todos eles já se encontraram e já adoraram a Jesus. E agora não é um resquício daquela religiosidade, é simplesmente um reconhecimento inevitável. Ele é aquele que nos expulsou. Então ele já tem uma certa intimidade com Deus e com Jesus. A ponto do escritor da Bíblia, Tiago, falar que você crê em Deus? Os demônios também. Os demônios creem e tremem diante de Deus. E aqui nós temos um exemplo disso. Então o mundo espiritual é um mundo recheado de surpresas para nós. Mas para o mundo espiritual, Deus já conhece cada demônio conhece Deus, e é um mundo que nós não atingimos. Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então ele não fala mentira aqui, embora os demônios sejam mentirosos, mas ele não fala mentira aqui. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É isso mesmo que é Jesus. E que tenho eu contigo? Nada. Os demônios não têm nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. E aqui ele faz uma conjuração que é um pedido muito oficial. E eles pedem por Deus. Eles falam: não me atormentes. Os demônios têm uma certa preocupação com tormento, porque há graus de tormento até para os demônios, e alguns deles são enclausurados em algum lugar espiritual. E eles temiam isso ao ver Jesus, que de repente Jesus pode nos lançar para um abismo e a gente não tem atuação nesse mundo, e fica no abismo. E Jesus então atormenta aqueles demônios. Versículo 8: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então eles estavam temendo: nós estamos muito bem aqui dentro desse homem. Aquele homem passa a ser para eles
o veículo de locomoção para ir para aqui, para lá, porque eles não são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles precisam ser levados, transportados, ou eles mesmos irem. E eles arrastam esse homem para cá, arrastam para lá, e agora o que eles temem? Sair daquele homem, sair daquela casa magnífica, demoníaca. Notaram que a gente está tratando o homem como um pedaço de nada, um recipiente de demônios? Triste, mas é assim que várias pessoas estão hoje, mesmo sem ter demônio dentro delas, mesmo vivas, estão andando nos sepulcros porque estão mortas espiritualmente, mesmo limpinhas e cheirosas, elas estão sendo conduzidas pelo Deus deste século, Satanás. Então a situação é grave, gravíssima para todo aquele que não é salvo por Jesus. Ele está nas mãos do diabo. É uma questão de tempo ele ser lançado num lugar onde haverá toda essa corja de demônios e de pessoas perdidas. Sempre tenha em mente, os perdidos estão perdidos. Versículo 9. Perguntou-lhe, Jesus perguntou, não é? Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso não é um manual de expulsar demônios, tem que ficar perguntando nada para endemoniado, nada disso aí, mas simplesmente Jesus, ele quer causar alguma coisa para as pessoas próximas a ele, porque ele não precisa perguntar nada, ele já sabe tudo, ele já conhece quem está ali dentro, qual é o demônio, ele já sabe tudo. E esse demônio, parece que um porta-voz dos outros demônios, ele se apresenta como legião, porque somos muitos. Esse é uma ligação, uma alusão à legião romana, que é um destacamento de soldados. Eu acho que é até um exagero, porque legião são 5.000 soldados. Não sei se tem 5.000 demônios naquele homem para causar aquilo, mas seja como for, ele está dizendo porque somos muitos, não sei se são 5.000, mas notem aqui os verbos, muito importante em português, não é? Versículo 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Quem roga é um demônio, e ele roga para que Jesus não os, ou seja, para vários demônios, para que Jesus não mande os vários demônios para fora daquele país. Então, nos parece que daqueles demônios todos, havia um que era o chefe deles. E esse chefe daqueles demônios dentro daquele homem, rogam encarecidamente. Interessante, não combina essa palavra com demônio, né? Encarecidamente. Mas ele está suplicando mesmo, para que Jesus não mande para fora daquele país. Qual é o interesse? Eu não sei. É um mundo espiritual que nós não conhecemos, mas parece que há interesse dos demônios em certos lugares, e que eu não vou entrar naquela discussão que alguns conhecem. Parece que os demônios, eles têm uma necessidade de corpos, eles têm uma necessidade de agir em corpos humanos. Funciona também com animais, mas demônio operando sobre animais não é tão eficiente quanto a operação em humanos. Você não conversa com animais, né? Eu sei que está na moda conversar com animal, mas você não tem um diálogo com um animal racional, né? Nada disso. Então, um demônio num animal, ele é muito, muito limitado naquilo que ele quer.
ele quer enganar pessoas, ele quer entrar nas igrejas, ele quer entrar nos lares, ele quer ter condução como líder de grupos de pessoas, e por enquanto a nossa sociedade não chegou nesse nível de dar esse privilégio todo para animais, né? Mas que sejamos jogados para os animais. Estratégia demoníaca, me parece, porque nesses animais, ao entrar neles, nós não queremos ficar neles. Eles podem morrer, podemos matar esses animais, e aí nós ficamos livres novamente para voltar, quem sabe, no mesmo homem. Então os demônios, eles têm essa capacidade. E não me pergunta se eu sei de demônio, porque eu não ando com eles, tá bom, gente? Versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Traduzir aqui como manada, em português fala-se vara, né? Vara de porcos. Mas uma manada, tá bom. Uma manada de porcos. Jesus agora está obedecendo a demônios? Não, Jesus não obedece a demônios. Os demônios obedecem a Jesus. Mas Jesus sabe dos propósitos que nós não sabemos quanto a esses demônios. E ao ter aquela manada de porcos andando por ali, versículo 12, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eu acredito que Jesus tem um objetivo para permitir isso. E o objetivo vai vir a seguir, e o objetivo é o tema do nosso estudo. Como as pessoas reagem diante do bem que Jesus está fazendo. Porque se esses demônios simplesmente flutuassem no ar, não ia cumprir aquilo que vem a seguir. Jesus, portanto, ele vê aquela oportunidade de lançar aos porcos, porque os porcos não são, lá no Mato Grosso falava, os porcos alongados, porcos perdidos, não, são porcos com donos, e Jesus quer trabalhar com os donos daqueles porcos. Versículo 13, Jesus o permitiu. Interessante, não os permitiu, mas o permitiu, como o pedido daquele porta-voz dos demônios, né? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Jesus, ao permitir, portanto, que aqueles porcos entrassem naqueles outros porcos, porque eles eram imundos, né, espíritos imundos, Jesus, ao fazer isso, ele está então com o próximo passo já garantido do seu ministério naquele local. Porque ao expulsar o demônio daquele homem, tem uma pessoa beneficiada, várias pessoas beneficiadas, a cidade, a família, inclusive, tudo, mas ele quer ainda provocar um pouquinho. Não é isso que Jesus faz com você? Ele não está sempre te provocando um pouquinho mais? A fé, a confiança, a dependência nele, e Jesus consegue exatamente isso. Bom, antes de sair de casa, pesquisei quanto custa o quilo do porco vivo, porque tem o porco vivo e o porco já carneado e tudo mais. Então está R$16 o quilo. A 50 quilos e a 2.000 porcos, você tem aí um valor de aproximadamente R$1.600.000. R$1.600.000. Então é um criador de porco considerável, né? Talvez não fosse, e não era mesmo de um só criador, mas vários criadores, mas ele trouxe esse prejuízo para a cidade. Jesus trouxe um prejuízo, depende de como você quer ver a situação. Ele trouxe um prejuízo ou um benefício? Quanto vale uma alma? Jesus falou
Uma alma vale o mundo inteiro. Eles estão pagando só 1.600.000 por aquela alma, para que aquela alma fique livre daquele demônio. Bom, os porcos caíram e morreram. Talvez não morreram logo, não sei. Dizem que um porco pode nadar, pode boiar também, mas um porco em pânico não tem nada a ver com o Palmeiras, tá, João? É outra coisa, tá? Mas esses porcos foram mortos pelos demônios. Talvez caíram e já se precipitaram, os demônios levando esses porcos para o fundo e afogando. Os demônios levando esses porcos para o fundo e já afogando esses animais. Bom, e os criadores dos porcos, versículo 14. Os porqueiros fugiram. Os porqueiros, né? Tem aí outra versão? Qual é, Joãozinho? Os que cuidavam dos porcos. Os que cuidavam dos porcos. Fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Jesus está na fase 2 desse trabalho, dessa missão dele. Fase 1, completada com sucesso, libertou um homem. Fase 2, trabalhar com aquela cidade. E eles fugiram. É interessante, por que eles fugiram, né? Eu acho que eles ficaram assustados. Eles se assustaram com aquilo que aconteceu, eles sabiam o que aconteceu. Tudo parece que é bem claro para todo mundo o que aconteceu. E eles foram falando o que aconteceu. Meus irmãos, aqui chegou o momento de você fazer umas decisões na sua vida também. Porque assim como eles tinham que decidir, nós também temos que decidir quem é Jesus para nós. Jesus sabe realmente o que está fazendo na nossa vida. Jesus está mexendo conosco. Ele está nos provocando de certa maneira também. Ainda versículo 14, mas está dividido aqui na minha Bíblia com o título, né? Então saiu o povo para ver o que sucedera. Então o povo também fica curioso com aquela situação. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Que maravilha! Essa cena é muito linda. É muito linda essa cena. A de um homem que dispensa apresentação. Você já viu quem era aquele homem e como ele está agora. Eu quero dizer, meus irmãos, que não precisa estar no estado que esse homem estava. Qualquer pessoa que aceita Jesus, a vida dele é transformada. É transformada por dentro, completamente. E é assim que nós queremos que todas as pessoas sejam transformadas pelo Senhor Jesus. Em perfeito juízo. Aquele homem estava tudo certinho na vida dele agora. E eu fico pensando, né? Eles temeram. Eu fico pensando, e agora? E agora? O que faz? Não tem nenhum manual que explica depois que alguém vive num cemitério acorrentado, quebrando correntes, se ferindo, e agora é um homem transformado. Não tem nada que explica isso. Primeiro que as pessoas, o que é esse homem? Ninguém sabe. O que ele faz agora? Arruma um emprego, vai para casa, tenta voltar para a família, não sei se tinha esposa, mas família não tinha. Então, como será agora? Jesus dá um direcionamento para a vida dele. E é isso que Jesus faz com toda pessoa transformada. Não é a igreja que direciona, a igreja até ajuda, mas é Jesus quem redireciona um pecador salvo. Versículo 16: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então não dá para passar desapercebido naquela cidade de Gadara o que aconteceu. Aquilo sacudiu todo mundo, mesmo porque financeiramente
a cidade ficou meio que abalada, né? Versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. É a primeira vez que acontece isso. Me lembro no texto, né? Quando os discípulos não conseguiam pescar nada durante toda a noite, Jesus falou: joga a rede agora, ali de um lado, né? E a rede se encheu de peixe a ponto de rebentar, de quase rebentar. E Pedro fala para Jesus: afasta-te de nós, porque nós, ou eu, somos pecadores. Então já houve uma reação dessa. Mas me parece que essa não é a reação deles. Embora eles temessem, eles não se converteram ao Senhor. E eles estavam vendo Jesus como uma persona não grata ali. Jesus era alguém que eles não queriam ter na cidade deles. Eles mandaram Jesus embora. Vai embora da nossa cidade. O que leva uma pessoa a fazer isso? Mesmo Jesus fazendo bem, as pessoas querem distância dele. Versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então eu não sei o que passa agora, né, novamente desse homem. Não sabia antes, não sei agora também, né? Mas o que se passa na cabeça dele? Mas talvez, né? Talvez ele pense: bom, quem eu sou aqui nessa cidade? Todo mundo vai me relacionar como o homem que vivia no cemitério. Como que eu vou viver agora nessa cidade? Outra coisa, se estão mandando embora o homem que fez isso comigo, essa cidade não é para mim. Eu vou sair dessa cidade, eu vou seguir ao homem que me salvou. E é o pedido dele para Jesus: deixa eu ir junto com o Senhor. E a resposta de Jesus nos impressiona também. Por mais difícil que seja a situação, Jesus está falando para ele: não fuja da situação, fique aí. Versículo 19: Jesus, porém, ou seja, adversativa aqui, ele não concordou com o homem, né? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, deu uma ordem para ele: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E é isso que todo crente, toda pessoa transformada, agora que crê no Senhor Salvador, ele precisa testemunhar, a começar da sua família, testemunhar da transformação que ele teve. Talvez muitas famílias não são transformadas porque não há transformação por parte daqueles que se dizem crentes. E em havendo transformação, parece que mexe com as pessoas. E esse homem recebe essa ordem: seja uma testemunha na sua casa. Ele já chamou quem ele tinha que chamar. Um estava pescando, outro estava coletando impostos. Ele falou: vem, segue-me. Ele já tem o grupo dele. Agora ele está convidando esse homem, ordenando para que ele fique naquela cidade, para ele sempre ser um testemunho. Sempre será um testemunho a vida desse homem. Sempre a vida de alguém transformado será um testemunho. Então, meus irmãos, não recuem diante do testemunho que você tem de vida, de transformação de vida, porque isso vai atingir outras pessoas. E o versículo 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então Jesus estava totalmente certo, né, em falar: fica aí. E ele certamente ele anuncia para a família e para aquelas 10 cidades. Então era um homem que podia andar para cá e para lá, agora não mais nos montes, não mais nos cemitérios, mas para as pessoas, falando: você me conhece? Não sei nem quem você é. Ah, mas muita gente me conhece. Se eu falar quem eu era, logo você vai saber quem é. Eu era o homem que quebrava as cadeias e que andava nos sepulcros. O que? Você? Sim, sou eu mesmo. Deixa eu correr daqui.
Não, eu sou transformado. Quero dizer, quem fez isso comigo? E Ele pode fazer também com você. Então, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora. E a gente termina aqui com esse versículo, mas com uma pergunta também. Por que Jesus incomoda algumas pessoas? Temos várias respostas para isso, mas Jesus atrapalha os negócios. Essa é uma das coisas. Porque a idolatria vive de pessoas enganadas. A idolatria vive de pessoas aprisionadas, de mortos que estão andando entre nós, mortos espirituais. E Jesus, quando chega, Ele acaba com a idolatria na vida de uma família. Ele acaba com a bebida, com a imoralidade, com os vícios e paixões. Ele vai acabando, vai arrastando todas essas coisas da vida de alguém, das trapaças, das mentiras, dos negócios mal feitos. Jesus acaba com tudo isso. Então Ele incomoda algumas pessoas. Os relacionamentos familiares são abalados quando alguém aceita Jesus. Há pessoas que chegam a falar: você traiu o papai, você traiu a mamãe, não foi assim que nós fomos ensinados. E as pessoas começam a se degladiar dentro da família. Então Jesus incomoda algumas famílias. E também o objetivo de grandeza e enriquecimento. Quando você é transformado por Jesus, você sabe que você tem que buscar a palavra de Jesus primeiro, a justiça de Deus, o reino de Deus, e as outras coisas ficam em segundo plano. Mas quando a pessoa não tem Jesus, o primeiro plano da vida dele é sucesso profissional, sucesso acadêmico, algum tipo de fama, algum tipo de realização pessoal. Mas quando alguém aceita Jesus e é transformado, essas coisas podem até acontecer, mas elas são secundárias. Jesus vale mais do que todas essas coisas. E isso incomoda alguns pais, porque eles não querem isso para os filhos deles. Isso incomoda alguns jovens, porque eles não querem esse tipo de vida para eles. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos por esse testemunho que acabamos de ler, essa transformação de vida. Nós estamos vendo transformação, mas muito pouco, em algumas pessoas. Nós pedimos a Deus que o Senhor permita vermos mais pessoas assim transformadas, para que a nossa fé também seja fortalecida e que o nosso testemunho seja um testemunho que também transforme outras pessoas. Nós agradecemos pela pessoa maravilhosa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós o amamos e queremos segui-lo. E nós oramos em nome dele. Amém.